levantar essa bandeira e acreditar de coração numa causa verdadeira. Ciência aqui presente essa noite, quero dar as boas-vindas ao vereador Jonas, seja bem-vindo. E nessas próximas sessões o senhor consiga fazer um belo trabalho. Quando o prefeito de visão, ele vai querer sim ter uma oposição forte, porque a oposição sendo construtiva, com certeza ela vai mostrar algumas coisas que estão erradas na cidade, na comunidade. E a única forma de ecoar, de fato, a reclamação, as sugestões, os pedidos de providência de uma sociedade é através de uma oposição, desde que ela seja construtiva e não destrutiva. Eu não posso deixar de falar aqui do manifesto que aconteceu entre as duas cidades, Canela e Gramado. Um manifesto que tem que ser dado os parabéns para todas as pessoas que participaram. Há anos atrás houve um manifesto que foi do Fora Collor, todos devem lembrar. Naquela época, muitos jovens foram usados principalmente por partidos políticos. Desta vez, as coisas foram invertidas. Desta vez, os jovens lideraram esse processo, essa manifestação, e levaram consigo seus pais, seus avós, e não permitiram que partidos políticos fizessem parte desse manifesto, que é em prol de um país melhor. Mas eu vi também nesse manifesto entre Canela e Gramado algumas reivindicações das duas cidades. E é isso que tem que acontecer. As grandes mudanças têm que começar pelas cidades, pelos municípios. Eu vi reclamação, através de cartazes, pessoas reclamando da saúde. Estudantes cobrando o transporte dos universitários. Pessoas reclamando também do hospital, que entra na saúde. E assim vai. Os políticos, infelizmente, e aí eu estou entre os políticos, não estão sendo levados a sério, e aí nós temos que pensar o que nós podemos fazer para mudar isso, para fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política, que a política é fazer o bem comum a todos. E na rádio, sábado, estive com o vereador Alberi, muitas reclamações foram feitas. Entre elas, por que 3 emissoras de TV em Canela se falta medicamentos e apoio para o hospital? É uma pergunta que se faz. Esses dias atrás se completou 6 meses da moratória. Foi decretada a moratória porque a prefeitura estava quebrada, não tinha recurso. E agora eu vejo aqui a Margarete, querida Margarete, que iniciou um processo aqui em Canela, que foi a feira, somente para empresários de Canela. Eu tenho curiosidade de saber o quanto que a prefeitura está disponibilizando para ajudar a feira. Pelo que eu sei, nada. E isso é grave. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, aconteceu uma feira relacionada ao turismo no Sete Feiras. No sábado e no domingo. Pelo que eu soube, foi repassado 200 e poucos mil reais para uma associação de guias turísticos. Essa feira, quando ela foi criada, é uma feira multissetorial, ela foi criada para ceder um espaço para o empresário local, para que o empresário pudesse usar o espaço que estava lá parado e divulgar o seu produto, comercializar seu produto, não só para o turista, mas também para a comunidade local. E é isso que um prefeito de visão tem que fazer. Ele tem que pensar no turismo, que hoje movimenta a maior economia do nosso município, mas ele também tem que pensar na indústria.
tem que pensar no comércio, tem que pensar nos estudantes, tem que pensar na comunidade local, principalmente. Tem que se desenvolver a cidade. Essa feira ela foi criada, e eu lembro muito bem, que houve várias reuniões, principalmente com os moveleiros, com a associação comercial na época. E a Margarete falou muito bem, a primeira feira foi complicada. A gente até achou que não aconteceria a segunda-feira, mas aconteceu por força de vontade dos empresários. E a segunda-feira foi melhor. Aí o pessoal já começou a autoestima começou a melhorar. A terceira também já foi melhor. Essa feira agora, por exemplo, de inverno, que realmente tem toda a razão, Margarete. Aqui nesse panfleto, nesse folder da temporada de inverno, muito bonito por sinal, mas não consta nada da feira. Não consta nada da feira. E aí eu pergunto, qual é a intenção da administração? É desenvolver a economia do município, numa feira dessa que gera empregos, empregos diretos e empregos indiretos? Ou simplesmente só mostrar as coisas bonitas que são importantes na nossa cidade, em redes de TV? E uma coisa que eu achei grave, lendo o jornal, a cidade vizinha, ela não está pagando para a RBS, pelo que está escrito no jornal. A RBS está pagando o local onde vai estar. Então são coisas que a gente tem que reclamar realmente. Eu coloquei aqui, pedi para o Diego colocar a foto da Dalper, por quê? Essa é uma empresa que saiu de Canela em 2006 e que nós passamos por um grande trabalho, foram mais de 40 reuniões para conseguir fazer com que essa empresa não fosse do Rio de Janeiro para uma cidade chamada Duas Barras. O objetivo inicial era fazer com que 150 canelenses não fossem demitidos. E nós conseguimos. Com o esforço do secretário da época, Márcio Biolk, e o esforço da prefeitura. Essa empresa está construindo um prédio no distrito industrial. Essas imagens não precisa de, é só a foto da Dalper. Isso, pode deixar aí, por favor. Essa empresa ela está investindo aqui em Canela mais de 12 milhões. Além de segurar o emprego de 150 canelenses, ela vai estar gerando mais 160 empregos, fora os empregos indiretos. E para minha surpresa, ela precisava de apenas mais uns 15 dias de terraplenagem e a prefeitura simplesmente não fez isso. Está sendo feita a terraplanagem por conta própria da empresa. E em Gramado foi aprovado um repasse de aluguel para essa empresa. Lá existe uma lei onde pode-se pagar o aluguel desde que a empresa não sonegue impostos. E essa empresa não sonega impostos. Aliás, a outra empresa que também recebeu aluguel, a BS Tech, por não sonegar impostos, está aqui em Canela, aguardando um terreno no distrito industrial. E daqui para frente é isso que eu vou cobrar. Nós iniciamos um grande trabalho de reestruturação do distrito industrial. Eu quero ver a administração batendo na porta dessa empresa e se colocando à disposição. Porque é isso que o poder público tem que fazer, que o empresário não está acostumado. O poder público batendo na porta e dizer, vocês precisam de ajuda? Posso ser útil em alguma coisa? Isso tem que ser feito. Essa empresa, ela vai ser uma empresa modelo no distrito industrial. E quanto à feira, Margarete, eu espero sim, que essa ideia, esse projeto que se iniciou com muito trabalho, na época a gente sentou com os empresários do ramo moveleiro, porque eles queriam espaço para poder expor seus móveis, para poder divulgar suas marcas, porque tinham vergonha de receber o seu cliente no distrito industrial, porque não tinha asfaltamento. E eu lembro que fez parte das reuniões o Alexandre Raimundo, que era presidente da SIC na época, era ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, que abraçou essa ideia. Então, meus parabéns, empresários. Cobrem seus direitos, sim. Se a prefeitura não ajudar, vão no jornal. O nosso papel nós estamos fazendo aqui, ó, como eu acabei de falar.
a oposição ela tem que fazer ecoar aqui na Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, o seu manifesto, as suas reivindicações. Seria isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vereador Jonas, seja bem-vindo. Que tu consiga fazer um trabalho bem legal, que tu se sinta à vontade aqui nessa casa, porque essa casa aqui, sem os vereadores, de nada serviria. Então ela é a casa dos vereadores e do povo. E Margarete, te convidei porque achei muito interessante o que tu me passou na sexta-feira. Achei que tu deverias de contar essa passagem tua aqui a todos que estão aqui, porque eu tentei passar para alguns, mas não consegui passar com a precisão que tu passou. Então, parabéns, continue assim. E queria dar parabéns também à população de Canela e Gramado, um protesto, uma manifestação pacífica, que é para deixar os líderes, hoje os líderes políticos, pensando. Hoje, a discussão política que tinha sido abortada ali atrás, foi deixada de lado. Como disse ele, não se interessava em política. Hoje está tendo um encontro do não político com o político, e voltando às velhas discussões do que o João quer, o que a Maria quer, o que aquele jovem que entrou ali quer, qual que é o pensamento dele, porque isso foi deixado de lado há alguns anos atrás, e isso veio estourar no dia de hoje. Não precisava ter essas manifestações se a população realmente fosse escutada, se fosse ir lá na base e conversar. O que tu precisa, Juquinha? O que é o teu pensamento? Porque isso ficando de lado, ela vai ficando uma política esgotante, quando a mídia também só mostra o lado negativo do político. Porque eu duvido que nós políticos não tenhamos nada de bom nesses anos todos. Eu duvido. Eu sei de um monte de pessoas aí, até como ele citou, de deputados, que segundo ele os impostos não deviam de sair daqui, mas que eles trouxeram aqui para Canela. Eu acho que tem pessoas boas sim, todo que é setor tem pessoas boas e tem também as más. E a gente tem que saber conviver com essas pessoas, tem que saber escutar elas, saber que talvez a minha opinião não seja a coisa mais adequada, mais apropriada naquele momento, que talvez seja o do Juca, como eu disse, talvez o Juca que seja o cara certo. Então a gente tem que escutar, ouvir o que as pessoas têm para dizer, saber qual o pensamento dela. Só assim vai se fazer política verdadeiramente para o povo. E fico assim, pensando que tomara que os gestores, que os políticos que mandam e governam esse país realmente estão escutando o que está na rua, que eles tenham interesse em ouvir isso, para haver mudança sim. A gente precisa dessas mudanças. Não é só vocês, população, que vê isso. A gente vê isso todo dia na rua aqui, até quando vocês, ou a população em geral, vem nos fazer certos pedidos. A saúde, por exemplo. Quem é os maiores interessados em a saúde dar certo? 1, o povo. 2, o prefeito. E 3, os vereadores. Como seria bom para nós chegar ali na rua e estar tudo certinho? Como seria bom para o prefeito estar certinho? E como seria bom para vocês estar certinho? Agora eu vou dizer uma coisa. Quem tem o interesse da saúde dar certo? Vocês já pensaram, se o SUS funcionar, não vai ter plano de saúde? Vai todo mundo no SUS? Se o SUS funcionar, não vai ter consultório particular. Se o SUS funcionar, não vai ter hospital particular. Será que todo mundo tem o mesmo interesse nosso? De acertar? De colocar o remédio ali, como hoje veio 3, 4 pessoas aqui, um me falando em paracetamol, o outro num remédio aqui que eu nem sei qual que é. Não, jamais. A gente queria chegar
chegar lá e dizer pro cara, ó, vai lá que tem teu remédio lá sim, vai lá fazer tua consulta, ela tá ali. Mas tem que ter todo mundo puxando para um lado só. Eu acho, opinião minha de Roberto, que enquanto estiver no Brasil consultório particular, plano de saúde e hospital particular, eu acho que não vai funcionar. É opinião minha, podem discordar. Eu soube também que teve uma reunião, acho que foi quarta passada, não sei bem o dia, lá na Santa Marta, lá no Padre Franco, a respeito das casas do Marechal. Foi um popular lá da vila que me falou, que diz que eles estão tentando achar uma maneira de acelerar aquele processo da construção daquelas casas. E, segundo o que me contou, diz que foi contratado ou apresentaram lá um engenheiro para ser responsável por essas obras, que assim que as casas ficarem prontas, uma a uma, ele vai fazer esse laudo, até para as pessoas poderem entrar nessas casas e ter uma moradia digna. Ô Diego, por favor, dá as fotos. Eu prometi na outra sessão, porque umas fotos ficaram ruins. Não te passaram? Então tá. Fica para a próxima sessão, daí eu mostro essas fotos. Eu tinha prometido que eu ia mostrar aqui, porque ela ficou com uma resolução muito forte, que era um comparativo de umas ruas que não são calçadas aqui num bairro nobre do centro, que elas foram patroladas e acascalhadas, com um comparativo com algumas ruas já patroladas com um pouquinho de brita nos bairros. Veja bem, eu não fui buscar ruas com buraco, eu fui buscar ruas que eles já tinham trabalhado nelas, que já tinham feito, desde limpeza de boca de lobo, até hoje eu fui atrás disso. Era uma indicação do Alberi, a limpeza e a patrulhamento e acascalhamento aqui das ruas da Vila Suzana. Tá aí? Você podia desligar a luz para mim lá, por favor. Pode passar. Ela ficou com a resolução puxada de novo. Eu queria mostrar, essa aqui é uma rua patrolada, que provavelmente é João Francisco. É isso, ó. Essa aqui é João Francisco no Beco da Alegria, ó, uma rua patrolada, tá legal. Pode passando, Diego, por favor. E aqui é a rua Armando Chaves na Vila Suzana. Eu gostaria, como eu disse, de chegar aqui e ficar uns 10 minutos aqui aplaudindo, se eu visse as ruas dos bairros daquele tipo, com aquele tipo de trabalho ali, que para mim é um trabalho muito bem feito, um trabalho de primeiro mundo. Pode passar, por favor. Só, de novo, por favor. Hoje tem poucas fotos. Essa aqui é outra, essa aqui é a Dona Luísa Correia. Tem a Armando Ribeiro, toda nessa situação. Tem a... Isso aqui é uma subida do morro onde o patrulheiro chegou até o pé do morro e deixou o morro ruim. E cada vez que eu saio de casa, as pessoas me reclamam desse pedaço aqui, que é na chegada dela. Aqui é o sistema que o patrulheiro deixou, a rua. Comparem com a Vila Suzana. Eu só quero tratamento igual. Aqui é a outra boca de lobo, o patrulhamento está ali bem pertinho dos meus pés ali. Aí, ó. Essa terra vai cair lá para dentro, vai entupir esse bueiro. Então é dentro disso, eu não estou aqui querendo coisas que são impossíveis. Elas são possíveis porque eu vi na Vila Suzana. Isso aqui é lá na Santa Marta também, no final da rua uma boca de lobo entupida. O patrulhamento veio até mais na frente. Isso aqui é um morro da travessa da igreja. Esse aqui não foi patrolado. Então não foi patrolado isso aqui a água fez uma cratera. Isso aqui não foi patrolado. Mas é essa aí a situação que eu queria dizer para vocês. A gente precisa fazer um trabalho tipo da Vila Suzana nos bairros, sim. E o dia que for feito isso aqui, eu vou vir aqui nessa tribuna e vou aplaudir com certeza. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Marlene, assistência que nos acompanha
no plenário hoje, as pessoas também que estão nas suas casas nos acompanhando pela internet. Realmente hoje é uma pauta bastante extensa. São tantos assuntos que em 10 minutos vão ter que abreviar para não deixar nenhum, todos são bastante importantes. De imediato vou começar então pela ocupante da Tribuna do Povo, Margarete, não sei se ela ainda está por aí ou já saiu. Mas até para dizer que essa luta das feiras começou bem antes de 2010. Lá no tempo do prefeito Velhinho Pinto ainda já tinha essa luta. Vejo ali o Jair Matos, que está na assistência hoje também. Lembro de todo o pessoal que na época já brigava por ter esse espaço para poder divulgar o produto que é feito em Canela. Nós tínhamos então uma cultura que o móvel de Gramado, sempre assim, até as lojas que nós tínhamos em Porto Alegre e outros municípios do estado, era móvel de Gramado. E a gente ficava incomodado com aquilo, pelo sentimento bairrista que a gente tem, então a gente vinha brigando. E não é fácil fazer feira, gente. E eu tenho uma triste previsão para fazer. Se não mudar a cultura, se isso não tornar ser prioridade novamente para o executivo, essas feiras vão morrer. Eu lamento dizer. Porque eu me preocupo no momento em que eu vejo, por exemplo, aqui o convite da temporada de inverno. Tem 4 pequenas fotos aqui no verso, entre elas a festa da colônia, que ocorre no mesmo local e data da feira. Custava nós ter colocado uma fotinha aqui chamando o pessoal também para a Feira dos Produtos de Canela, onde foi tão debatido que isso fosse valorizado. Produto de canela não é permitido feirante de outro município. Então me preocupa bastante. E aí tem um específico aqui também da festa colonial, que é só da festa. É o mesmo período, o mesmo local e tudo. Poderíamos ter feito aqui a chamada, não ia custar nada mais. E na verdade, então, não foi feito isso. É lamentável, porque estamos perdendo toda essa mídia aqui, ó. Aí fala-se em mídia, eu não sou contra a mídia. Eu também quero saber quanto custa. Por quê? Não é que isso não tenha valor, eu sei que tem. Mas tem que se eleger prioridades. Nós tínhamos a proposta de todas essas emissoras de televisão. Mas nós ficávamos preocupados em trazer uma emissora de televisão para mostrar a Canela, onde nós não tínhamos o asfalto em volta da igreja, que hoje tem. Hoje pode trazer o pessoal ali que está bem organizado. Não tínhamos acesso à Canela. Hoje está asfaltado de frente ao centro de feiras, aqui pelo grande hotel, que é da Antônio Correia. O próprio caracol era difícil de mostrar. O poste estava caindo. Na frente das lojas era um pó de brita que não dava nem para caminhar. As trilhas não eram pavimentadas, a escada estava impedida de ser utilizada. Hoje tem o que mostrar, hoje dá para trazer. Primeiro nós tínhamos que investir, arrumar a casa. E além do mais, eu acho que nós temos que nos preocupar também com aquilo que algum dos vereadores comentou antes aqui, ó. Se essas emissoras resolverem dar uma voltinha aqui pelo entorno da nossa cidade, eles vão ter coisa muito triste, muito feia para mostrar. Acho que não vão, porque receberam para vir fazer isso aqui. Mas se eles tivessem esse sentimento, eles iriam para ver o que o povo de Canela está vivendo, o que o povo de Canela está sentindo. Então acho que tem que ser mensurado o retorno que vai dar, eu tenho certeza que vai dar um retorno alto, mas a que custo nós vamos ter isso? Que preço a população de Canela vai pagar para a gente ter isso aqui? E aquilo que o vereador da CIPO falou aqui antes é muito grave. Não sei se o senhor tem noção da gravidade que o senhor falou. Que antes era feito propaganda de partido. Não pode. Tem que ser feito propaganda assim, institucional, que é pago com dinheiro público. Se o senhor tem essas imagens, o senhor pode entrar na justiça que, com certeza, a administração anterior vai ter que devolver esse recurso. Ela não pode fazer propaganda de partido político com dinheiro público. A propaganda tem que ser institucional. E eu me preocupo, às vezes, eu chego até a pensar, e tomara que eu esteja enganado, que isso, contratado há 5 meses, de ter decretado um moratório, porque a Canela estava quebrada, deixando de pagar servidores que saíram no final do governo, deixando de pagar aluguéis, deixando de pagar serviços que faziam de grande importância para o nosso município, a esse custo, isso às vezes me preocupa, me faz pensar que estão pagando conta. Aquela disponibilidade que essas emissoras tinham a todo momento para vir ver vendaval e coisa ruim, hoje estão cobrando. Só pode ser isso. Se o município estava tão quebrado, tão falido como foi propagado no início do ano, no mínimo, pelo menos podia então, já que era para ter a publicidade, colocar uma emissora então no primeiro ano. Vamos ver a que ponto vai. E a tal feira, que o Roberto, o vereador, disse que está no site, que custou R$250 mil, ou a informação lá está errada ou foi feita por recurso livre. E esse poderia ir para o remédio.
Esse poderia ir um pouco para a mídia e para apoiar a feira dos produtores de canela, que não está sendo feito. E essa feira só cresceu, vereador Senna, porque foi investido dinheiro público nela. Foi transformada numa feira temática, foi criado ambiente para que as famílias quisessem ir para lá. Por isso que ela é uma feira familiar hoje. Foi criado espaço para as crianças brincarem enquanto os pais conheciam a mercadoria. Foi criado na Páscoa, eu lembro, um espaço, inclusive, com peças de teatro, com todo o entretenimento, com a programação cultural, que chamavam as pessoas para que elas fossem lá. Porque não é fácil fazer feira sem investimento. Eu lamento dizer, mas se o município não tomar as rédeas novamente desse evento, não voltar a investir novamente, a tendência dele é acabar. Talvez seja essa a ideia, porque as feiras são muito polêmicas aqui em Canela. Quando nós resolvemos fazer as feiras, a gente teve um desgaste bastante grande. Aí conseguimos convencer, então, que era para produtos de canela, então ficou uns contentes, outros descontentes. Mas acho que o município tem que tomar para si. Eu quero ou eu não quero, ou é importante ou não é importante. Com relação às emissoras, já comentei também, então, essa informação de que Gramado está recebendo para ter um estúdio lá. Eu acho que nós podíamos aproveitar essa onda, já que quem vem a Gramado dificilmente vai deixar de vir a Canela. Não tem, com relação aos valores eu não sei, são só boatos ainda. Nossa bancada fez um pedido de informação, todos aprovaram aqui. Dentro dos próximos dias nós devemos receber o quanto está sendo investido. As eleições de diretores, vereadora Marlene, é uma lei. Se fosse de vontade do prefeito cumprir a promessa que ele fez na campanha para os professores, ele já teria encaminhado esse projeto para cá, para alterar. Foi feito a reforma ano passado, o plano de carreira, e não contemplou. Mas nada impede que isso seja alterado. Se ele quiser cumprir a promessa dele, ou determina para a secretária fazer, ou manda um projeto para cá. Com certeza, como os demais a gente já fez, nós não vamos deixar de apreciá-lo e com certeza aprovar, se é de interesse, né? Com relação à feira ainda, eu lembro que eu fui pesquisar, tem o artigo, o parágrafo único do artigo 5º da lei 1665 de 99, ela prevê a cedência para a empresa privada, desde que tenha uma boa justificativa. E nem sequer isso veio do executivo. A comissão teve que chamar aqui a promotora do evento, que segundo ela mesma disse aqui, o prefeito disse para ela abrir empresa para ela fazer as feiras. Acho que é uma prática dele, inclusive o seu Francisco Padilha, presidente da associação essa dos guias turísticos, tem uma matéria dele dizendo que no dia seguinte que o prefeito ganhou a eleição, procurou ele e pediu para ele vir fazer o evento aqui. Então o prefeito já tinha essas previsões. Mandou em mulher abrir a empresa, fazer a feira, chamou o tal Francisco Padilha, que fazia em outro município, para fazer aqui também. Então já tinha conhecimento, já estava planejado para fazer isso. Com relação também à situação do protesto, eu me preocupo no momento em que os partidos políticos foram rechaçados. Está parecendo que os partidos políticos não são importantes. E eu acho que nós temos que ter coragem de dizer, nós somos políticos e estamos aqui graças aos partidos políticos. E, aliás, essa manifestação só foi possível porque teve partido político que teve coragem de botar a cara há anos atrás e derrubar a ditadura que tinha aqui. Sem partido político, nós não vamos ter democracia. O que tem que se fazer é entrar para dentro desses partidos. Se eles estão hoje deturpados, estão prostituídos, eu acho que as pessoas de bem têm que entrar para dentro desses partidos e fazer valer a sua ideia, a sua vontade. Não é excluindo e escorraçando o partido político que vai mudar. Só os partidos políticos vão ter a força de transformar. E se hoje estão assim dessa maneira, é porque às vezes as pessoas não querem se envolver. Não querem defender os princípios, os valores de cada partido. Tem gente que às vezes entra num partido e nem sabe qual é o valor, qual é a bandeira do seu partido. Eu acho que isso é importante, tem que aproveitar essa onda de conscientização e fazer com que as pessoas venham participar, venham se envolver nos partidos políticos, para que aí sim façam valer a sua vontade, valer o seu interesse. Eu acho que é dessa forma que nós vamos continuar, porque a nossa democracia ela ainda é bastante jovem. Vamos continuar amadurecendo e evoluindo e fazendo sim que o país que nós vivemos hoje seja um grande país. Lamento, viu, vereador Gilberto, pelo que o senhor colocou aqui. Já passamos por isso e, infelizmente, é uma prática não política, mas de politiqueiro que tem em Canela. E isso também vai passar por nós. Discutimos dentro dos nossos partidos a transformação necessária para que a gente venha a ter respeito pelas pessoas. Eu duvido quem de pronto se prontifica a entrar numa campanha ou administrar um município ou ser vereador que venha com má intenção. Obrigado.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência que permanece ainda. Eu fiz aqui, eu ouvi o vereador Darcy falando em colocar algumas placas de identificação no distrito industrial. E lá no centro de feiras, presidente, tem algumas placas aéreas que foram feitas e a gente estava aguardando até ficar pronto o asfaltamento do distrito, né? Essas placas têm que ser colocadas no distrito, são placas aéreas já definindo as ruas. Elas se encontram no centro de feiras. Tá? Se o senhor puder repassar para o vereador Darcy. Em relação ao requerimento, solicitando o requerimento 31, para que o deputado, hoje o deputado Márcio Guiol, venha até essa casa para explanar sobre o desenvolvimento econômico, que é um assunto que tem que ser pautado aqui nessa casa, né? Vai ser de extrema importância para a cidade de Canela. Ele até muito provavelmente vai ser convidado também pela Associação Comercial para estar dando uma palestra, uma janta, né? Ele que foi responsável por alguns distritos do nosso estado, foi um dos grandes responsáveis também por essa reviravolta no caso da Dauper, né, juntamente com a administração anterior. Então vai ser de extrema importância que ele venha. Eu não sei se, pelo que o presidente falou, essa data não está disponível, né? Vamos ver uma data mais próxima, então. De repente, se pudesse antes do recesso, eu até agradeço. Seja, senhor presidente. Bom, esse pedido que eu fiz sobre iluminação ali na rua César Pedro Raimundo é aproximado entre o número 169 e 151. Eu não sei se a empresa de iluminação fez algum tipo de trabalho lá, porque ela somente cortou os fios, deixou pendurado lá dos postes e terminou com aquela rede que tinha ali, ficando um pedaço ali de mais ou menos 150, 200 metros, totalmente sem iluminação. Tinha que rever isso aí com extrema urgência. Aquele pessoal que pega o ônibus para aqui no Canelinha, eles têm que passar aquele trajeto ali do colégio para ir embora. E até nem sei se tem aulas à noite, eu acho que não tem lá. Mas seria muito interessante que aquilo ali fosse feito. E essa rua João Francisco de Oliveira, no final dela tem essa Santina de Oliveira, que eu vi nos mapas aqui, ela é denominada Beco 1 no mapa, mas segundo os moradores, o nome dessa rua é Santina de Oliveira, e a água vem de cima, cai na rua e passa reto e passa por dentro dos terrenos, caindo ali na frente mais ou menos do seu Soli, ali embaixo onde ele tinha o mercado. Então tinha que fazer uma providência ali daquela água ser canalizada pela beira da rua e vir pegar as bocas de lobo lá embaixo. Obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, realmente, vereador Gilberto, nós já fizemos esse levantamento, tive o auxílio aí do Dr. Negrelli, da assessoria jurídica da casa, fizemos inclusive uma solicitação para o ICAM, né? A ideia foi trazer uma lei mais moderna, mais atualizada, até para trazer isso à discussão novamente, para ressuscitar o assunto, porque realmente tem já essa previsão, inclusive nosso código de postura também tem que ser revisto, né? Tem algumas coisas lá que são, na época eram atuais, mas hoje elas já estão bastante ultrapassadas. Eu podia assistir o filme no cinema de chapéu, à vontade. Nós já estamos, inclusive, com o código começando a ser estudado de postura e logo vai estar modernizado. Que bom. Justamente foi esse o objetivo, trazer a discussão. O município pode até usar essa lei, se quiser, para substituir essas antigas que tem e passar a fiscalizar. Não adianta ter lei inócua se ela não for utilizada, não adianta ter a lei. Os pedidos de informações também que nós fizemos, um deles eu até trouxe aqui para passar para os colegas, principalmente o presidente, algumas questões que às vezes parece que a gente fica repetitivo, né? Nós fizemos um pedido de informação de número 27 de 2013, pedindo o número de visitantes do Parque Caracol, cópia dos contratos e quem estava pagando em dia. Mandaram o número de visitantes e do segundo item responderam assim, os contratos dos espaços locados dentro do Parque do Caracol e respectivos pagamentos estão à disposição para consulta na Procuradoria-Geral do município, onde encontros para análise. Que os contratos estejam na PGM, eu até entendo, porque de repente a gente pode ir lá e verificar. Mas a questão dos pagamentos
É só um comando lá na contabilidade, quem está em dia e quem não está. Então, às vezes, acaba se tornando repetitivo, às vezes por não ter recebido a resposta a contento, né? Já que os contratos estão na PGM para análise, o relatório de pagamentos ele é só um comando lá na contabilidade. Vai lá no sistema, sai um relatório, quem está pagando, quando pagou e qual é o valor que pagou. Então, se puder pedir para o pessoal se atente, para a gente não ficar repetitivo, fica até chato, né? Toda hora a gente falando o mesmo assunto. E o outro pedido foi com relação aos pedágios. Esse assunto também nós não podemos deixar morrer. A questão que houve a movimentação e tal, a empresa concessionária ganhou a liminar, vai ficar até o final do ano, mas no final do ano vai vir a EGR, não adianta, máximo que seja. Então nós pedimos para saber qual é a movimentação que o Executivo está fazendo com relação a isso em defesa. Segundo informações dos colegas que estiveram na reunião com a EGR e na audiência pública, o Executivo não esteve presente nem representado nosso, do município de Canela. Embora a gente não tenha nenhuma praça de pedágio dentro da nossa área, nós estamos ilhados, nós não conseguimos sair para lado nenhum aqui se não pagar o pedágio. Então é importante a gente saber e não deixar isso morrer. Não vamos deixar para tentar novamente isso lá em novembro, dezembro, quando realmente se efetivar a tomada das rodovias, então, pela empresa gaúcha de rodovias. Então acho que é importante a gente manter esse assunto ativo e continuar batalhando e buscando esse benefício que com certeza vai trazer um retorno favorável para a nossa comunidade, que hoje está literalmente ilhada no meio das praças de pedágio. Boa noite a todos e obrigado.